T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. We have go from ready to start. 2, 1, 0. Booster ignition and liftoff of Shuttle Endeavour with NASA's final space station crew compartment that brings a bay window view to our celestial backyard. Boa noite, hackers do crescimento! Estamos aqui para mais um episódio do Hackeando o Marketing e toda semana a gente fala por aqui sobre estratégias de marketing, estratégias de vendas para você alavancar o seu negócio. Uma coisa que você que acompanha toda semana já deve ter reparado é que a gente sempre fala, a gente repete em quase todas as aulas, se não todas, da necessidade da gente ajustar a nossa comunicação para o nicho que a gente está mirando, ou para o perfil de cliente ideal, ou para a persona do seu produto ou serviço, certo? Já está bem claro que vendas é comunicação e que quando tentamos nos comunicar com todos, não nos comunicamos com ninguém. Então, precisamos direcionar a nossa atenção, a nossa comunicação para as dores do nosso cliente, alinhar o nosso discurso para as necessidades dele. Mas será que dá para elevar ainda mais o nível de personalização desse discurso de vendas? Olha, se cada pessoa é única, será que dá para eu me comunicar realmente com cada uma, tocar a pessoa individualmente de forma efetiva? Bem, no papo de hoje, o campo da psicologia e estudos de perfis comportamentais vai invadir aqui o nosso mundo de negócios. A gente vai aprender a ler as pessoas e traduzir as suas ações em características típicas de 4 tipos de perfil. Vamos entender como cada um desses perfis funciona e como podemos, então, criar uma comunicação e, por que não, um relacionamento muito mais fluido, muito mais efetivo com cada um desses perfis. Você vai poder aplicar o conhecimento da aula de hoje para ser um melhor líder, para ser um melhor marido, uma melhor esposa e, é claro, para ser um melhor empreendedor, um melhor vendedor, por que não? Então, chega aqui de conversinha, bora trabalhar conversão, partiu hackear o mundo dos perfis comportamentais. Esse assunto de hoje é realmente muito legal, tenho certeza que você vai curtir pra caramba. Então, já começa aqui deixando um like nesse vídeo, compartilhando, convida um amigo para assistir essa aula junto com você, que eu tenho certeza, um amigo, um parente, um funcionário, opa, desligou minha luz aqui, agora que eu reparei, um funcionário, o seu líder, tenho certeza que você conhece alguém que pode se beneficiar muito dessa aula de hoje, que vai ser muito legal realmente. Então já deixa o seu like e compartilha, convida alguém para participar. Deixa eu ver quem é que já está acompanhando aqui com a gente essa aula de hoje. Então, tá o pessoal da Monuve aqui, daqui a pouquinho vou falar, Monuve que é patrocinadora desse programa, vou explicar um pouquinho o que é a Monuve para vocês, mas eu quero dar uma boa noite para o Vitor Hugo Ferreira, nosso convidado da aula passada, está aqui prestigiando, muito bom. Pessoal da Digitel, seja muito bem-vindo. Viane Piroja, que não perde um programa, companheirona, obrigada por estar mais uma vez aqui com a gente. A Beatriz Souza, o Leandro Borges, o pessoal da Krypton Segurança está por aqui também. Mandem os nomes de vocês para eu poder saber quem é que está por aqui. O Maurício Silveira, o nosso grande consultor de segurança colaborativa. O Luiz, né, se eu não me engano, da LFDT Soluções, deixou uma boa noite aqui também. Depois me lembrem os nomes de vocês para eu não falar besteira aqui. Pessoal da DM Sistemas está por aqui. O Paulo Barros, a Rebeca Negrão. Então, conforme vocês forem chegando, lembrem de deixar aqui um comentário, deixar um alô, deixar um salve no chat, que vai ser um prazer interagir com vocês. Aliás, durante a aula hoje inteira, eu vou demandar bastante a interação de vocês. Especialmente hoje, vai ser
super, super interativo. Eu já quero começar perguntando para você o seguinte: você sabe o que é um perfil comportamental? Você conhece essa metodologia específica que a gente vai trabalhar hoje, que é a metodologia DISC? Você já fez esse teste? Você conhece o seu próprio perfil? Comente aí para mim. Conforme a gente for explorando os perfis ao longo da aula, eu gostaria que vocês fossem comentando se vocês estão se identificando com aquele perfil ou identificando alguém que vocês conheçam que tem aquele perfil, tá bom? Então, o Ayrton mandou aqui um alô pra gente, então, o Ayrton da Krypton tá por aqui, o pessoal da DM, então, conforme vocês forem chegando, vão mandando aqui as mensagens de vocês, que vai ser um prazer interagir com vocês. E eu quero sempre lembrar que, além, obviamente, da aula ao vivo aqui, essa aula fica sempre gravada para você poder acompanhar depois, nós temos a nossa comunidade do Hackeando Marketing lá no Telegram. Você pode fazer parte e lá você vai poder interagir com a galera que está aqui nesse mundo dos hackers do crescimento, vai poder esclarecer as suas dúvidas das aulas, vai poder receber os materiais da aula que a gente sempre compartilha por lá também, receber as novidades, alguns conteúdos que a gente coloca exclusivo lá. Então, vale a pena você participar do grupo para poder continuar aí compartilhando as experiências, dizendo para a gente as coisas que você fez, o que deu certo, o que não deu certo. Na hora de fazer, surgiram dúvidas que você não teve no dia da aula, então você pode jogar lá, que eu estou sempre por lá para responder, ou os nossos convidados, ou a nossa própria comunidade, um ajuda o outro, e assim todo mundo arrebenta aí de crescer no mundo dos negócios, legal? E, além disso, também quero convidar todos para seguir a página do nosso patrocinador aqui da Monuve, lá no Instagram. A Monuve, pessoal, que para quem não é do mercado de segurança, talvez não conheça, mas para quem é boa chance de conhecer, porque, afinal, é a primeira e a melhor plataforma de câmeras em nuvem do Brasil. Você que hoje coloca tudo na nuvem, suas fotos, né, os seus documentos da empresa, até o seu dinheiro está lá na nuvem, ainda está armazenando as imagens das câmeras de monitoramento, das câmeras de segurança, como fazia no século passado. Então, a Monuve está aí para te ajudar a levar essas imagens para a nuvem e para você também parar de ter que ficar olhando para vídeo para fazer alguma coisa com eles. A Monuve tem uma série de serviços de inteligência artificial que podem ser agregados na sua câmera, na câmera que, inclusive, você já tem, viu? Então, seja você o dono de um negócio, seja você um profissional do mercado de segurança eletrônica, fala com o pessoal da Monuve, que, com certeza, você vai poder ou levar essa inovação para os seus clientes, ou você vai poder levar essa inovação para o seu negócio, legal? Então, super patrocinador da Monuve, aliás, super patrocinador do programa Monuve. Eu já vou dar um spoiler aqui, que no final da aula de hoje vai rolar um sorteio de um teste de perfil, o DISC, né, que é a metodologia que a gente vai explorar hoje, e que para participar desse sorteio, você vai precisar seguir e comentar o post lá no perfil da Monuve. Então, se você está aí no celular, já aproveita, aponta seu celular aqui para esse código, ou abre o aplicativo do Instagram e acha lá, @Monuve Brasil, já vai seguindo a página, que daqui a pouquinho você vai ter a chance de participar desse sorteio incrível. Legal? Deixa eu ver quem é que está chegando mais por aqui. Percival, tá entrando aqui, tá com a internet ruim, mas que bom que você chegou por aqui, Percival. Roberto José, parabéns, excelente bate-papo. Obrigada, Roberto, fico muito feliz. Então, bora, né? Como eu sempre falo, chega de conversinha, quero saber de conversão. Já deixou seu like aqui? Podemos ir para o nosso grande conteúdo de hoje. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês, que vai ser super legal. Peraí, bora. Bem, eu quero começar provocando vocês com relação ao seguinte. Afinal, falei de teste de perfil, falei de perfil comportamental. O que é DISC? Vocês já ouviram falar nessa metodologia DISC? Alguém aqui já fez o teste de perfil do DISC? Então, o DISC é uma metodologia que é usada para mapear o perfil comportamental das pessoas. E aí eu tenho várias
várias observações que eu quero fazer com relação a esse tema de perfil comportamental. Essa frase aí é muito legal, que é do George Box, é o cara que criou o modelo de gráfico Box Plot, não sei se você já viu, aquele que é usado muito para variação de ações e tal, que ele fala o seguinte: todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. Que frase enigmática, mas o que será que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que o mundo é muito complexo para a gente conseguir traduzir. A gente é incapaz, nosso cérebro, nós seres humanos somos incapazes de traduzir e compreender o mundo na sua totalidade. Por isso, nós criamos abstrações, nós criamos simplificações da realidade, que podem, por exemplo, ser chamados de modelos. Então, eu não consigo compreender a realidade como um todo, mas eu crio um modelo que me ajuda a organizar de uma determinada forma, que aí sim eu consigo abstrair. Então, como o modelo ele não é a representação fiel da realidade, mas uma simplificação, ele nunca vai ser perfeito. Ele nunca vai traduzir a totalidade. Ele nunca vai se aplicar para todos os casos, porque ele é uma simplificação. Então, ele sempre, obviamente, vai estar errado. Mas ele pode ser muito útil, porque já que eu não consigo entender a realidade como um todo, pelo menos ele me ajuda a traduzir aí uma parte da realidade, para que eu, dentro da minha limitação, consiga entender. Legal? Então, é isso que o George Box quer dizer, e esse conceito é muito importante e relevante quando a gente vai falar de testes de perfil, porque, então, o perfil comportamental, o teste que vai categorizar as pessoas dentro de determinadas caixinhas de perfil, ele não é a representação da realidade, ele não é o seu perfil, mas ele é uma simplificação que te ajuda a traduzir o seu perfil ou o perfil de outras pessoas para que a gente possa entendê-las melhor. Legal? Então, esse é o primeiro ponto muito importante. Então, respondendo a pergunta sobre o que é o DISC. O DISC, ele é um modelo de mapeamento de perfil comportamental que coloca as pessoas em 4 dimensões, que é justamente a sigla dele. O D de dominante, o I de influência, o S de estabilidade ou segurança e o C de cautela ou conformidade. Aí vai depender um pouquinho da tradução de cada um, tá? Isso significa, pessoal, que o seu perfil, ou que as pessoas só podem ter 4 dimensões? Vamos lembrar do George Box lá. É claro que não. As pessoas são multidimensionais. Eu tenho certeza aqui, deixa eu ver quem foi que chegou por último aqui. Eu tenho certeza, deixa eu achar meu mouse, que o Francinal do Box chegou aqui, ele deve ter umas 200 dimensões, né? O Percival, que está aqui acompanhando com a gente, tem umas 500 dimensões. Então, as pessoas são muito complexas. O perfil, a personalidade de uma pessoa tem muitas dimensões. Mas o DISC é uma simplificação que nos ajuda aí a colocar as pessoas dentro dessas 4 categorias. Então, o que a gente vai buscar aqui hoje? A gente vai buscar entender quais são as características marcantes de cada pessoa para que a gente possa colocar ela dentro de uma dessas 4 caixinhas. Uma vez que ela está dentro dessa caixinha, por exemplo, do D de dominância, eu tenho aqui como entender um pouco melhor, bem, se essa pessoa tem um perfil dominante, normalmente, tipicamente, os dominantes pensam dessa forma, agem dessa forma, reagem dessa forma. Assim, eu posso ajustar a minha forma de interagir, de me comunicar com essa pessoa, para que a gente possa, no final das contas, ter uma comunicação mais efetiva, tá certo? O Percival falando aqui que tem 500 dimensões mais um propósito. Muito bem, Percival. Tá? Então, é isso que a gente vai entender aqui hoje, trabalhando dentro da metodologia, que não estou aqui, essa metodologia eu trouxe aqui para vocês hoje, porque ela é a metodologia mais usada no mundo de perfil comportamental. Existem outros modelos. O DISC, ele coloca as pessoas em 4 dimensões, mas existem testes de perfil que têm 16 dimensões. Então, existem vários formatos. Mas é um modelo simples, que pode ser aplicado em muitos casos, e que é bastante útil. É errado, mas é bastante útil para a gente ajustar
na nossa comunicação, legal? Quero fazer uma última também observação antes da gente começar a entender aqui um pouquinho de cada perfil. Não rotule, adapte-se. O que eu quero dizer com isso? Um risco muito real de quando a gente começa a estudar um pouquinho sobre perfil comportamental é a gente colocar rótulos nas pessoas. Você não deve fazer isso. Então, você aprendeu a ler a pessoa e você fala, essa pessoa ela é um D, tinha que ser D, porque o D é assim, o D é fogo, viu? E tal. E aí você começa a rotular as pessoas dentro de cada uma dessas dimensões de perfil. A ideia de você entender o perfil comportamental não é para colocar um rótulo na pessoa, e sim para que você seja capaz de se comunicar melhor com ela. Você que é um líder, para que você seja capaz, você precisa passar uma mensagem, para que você seja capaz de colocar essa mensagem num ângulo que vai entrar muito mais fácil na cabeça da pessoa para quem você quer passar a mensagem. Então, esse é o objetivo, e não rotular. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, ao aprender sobre os perfis, primeira coisa, você vai aprender muito sobre si mesmo. Porque se você ainda não, por exemplo, teve a oportunidade de fazer um teste de perfil, com certeza hoje vai ser muito legal você entender um pouquinho sobre como funciona para, primeiro, autoconhecimento. Porque, afinal, comunicação não é algo que acontece só envolvendo uma pessoa. Então, o seu autoconhecimento vai ser tão relevante quanto para que você também possa trabalhar a si mesmo. E, por fim, que você seja capaz de identificar o perfil de outras pessoas e ajustar a sua comunicação com ela, tá bom? E se adaptar, como tá aí, ao perfil dessa outra pessoa. A capacidade de se adaptar, com certeza, vai ser algo que vai te ajudar muito, e se você conseguir se adaptar, vai fazer toda a diferença para você melhorar aí a sua comunicação. Vão comentando aqui se está dando para entender o que eu estou falando. Quero saber quem aqui já fez algum teste de perfil, o DISC ou outro. Quanto que você conhece do seu próprio perfil? Comentem aqui que eu estou curiosa para saber de vocês isso, tá bom? Outra coisa só que eu quero comentar antes da gente entrar nos perfis em si, rapidamente, é que uma pergunta que todo mundo faz, Camila, a pessoa, ela é alguma coisa, por exemplo, ela é D, ela é I, ela é C, ela é S. Então, dentro do DISC, como é que funciona? Normalmente, quando se faz o teste, você identifica qual é a escala de presença de cada uma dessas 4 dimensões. Então, normalmente, as pessoas têm um perfil mais dominante. Por exemplo, quando a pessoa tem um dominante, um perfil mais destacado D, a gente fala que ela é um D alto, ou um I alto, ou um S alto, mas todas as pessoas têm alguns graus aí, dentro dessa metodologia, das 4 dimensões. É possível em algumas pessoas, quando, por exemplo, fazem o teste DISC, nenhuma das 4 dimensões se destacar muito. Isso quer dizer que é uma pessoa que não tem personalidade? É claro que não. Quer dizer que a metodologia DISC não foi a mais adequada para fazer a tradução do perfil daquela pessoa, tá bom? Mas, normalmente, vocês vão ver, é bem fácil da gente conseguir identificar qual que é aí o traço mais marcante. E uma vez que a gente queira, né, nos comunicar melhor com essa pessoa, hoje você vai receber as dicas para ser capaz de fazer isso de uma forma bem legal. Beleza pura? Então, vamos embora. Deixa eu ver aqui. Opa, não posso ficar sem bateria. Então, vamos embora aqui, vamos seguir com o nosso assunto. Então, não rotule, se adapte, isso é muito importante. Então, vamos começar aqui a explorar um pouquinho de cada perfil. Vocês vão perceber que nas imagens ao fundo tem personalidades famosas que são daquele perfil, daquela dimensão que a gente está falando. Então, a primeira dimensão que a gente vai falar é o D, de dominante. Então, a frase que marca bastante o D, e aí a gente vai ter para os 4, é vamos fazer agora. Então, olha que interessante aqui as características de uma pessoa D. O D parece estar sempre com pressa, é super direto, diz o que pensa, pode até parecer rude. Vão comentando aqui se vocês estão enxergando alguém
Aliás, eu deixo o desafio. Qual que vocês acham que é o meu perfil? Ao final aqui, eu gostaria de saber o que vocês acham. Então, o D é direto, diz o que pensa, pode até parecer rude. Coloca as suas opiniões como fatos. Então, mesmo aquilo que não é um fato, que é só uma opinião pessoal, para o D não tem diferença. Se ele está falando, é um fato, pô. Você não tem que contestar. Muitas vezes o D interrompe a fala, ele é impaciente. Enquanto você está falando, ele já entendeu o que você está falando, ele te interrompe, ele não tem paciência de esperar você chegar até o fim. Fala com muitas pessoas ao mesmo tempo. Quer saber qual é o desfecho, o resultado. Não está tão preocupado com o meio. Quer saber, e aí? E o Kiko? O que aconteceu? Qual foi o resultado? E, normalmente, o D é bastante exigente. E aí, identificaram alguém com o perfil D? Aí, dentro do hall de pessoas que vocês conhecem, clientes com quem vocês conversam? Comentem aí para eu saber. Agora a gente vai entender como que a gente lida com o D. Então, esses aqui são traços que são super fáceis de identificar. Uma vez que você identificou que você está lidando com uma pessoa com um perfil D marcante, como que você lida com o D? Então, primeiro vamos ver o que fazer com o D. Então, quando você estiver conversando com o D, procure ser direto ao ponto, ser rápido, não fique enrolando. Fornecer alternativas e avaliações imediatas. Então, se você tem um problema, esteja preparado para fornecer já alternativas e caminhos de solução imediatamente. Se você enrolar muito, o D vai perder a paciência. Assegurar que ele ganhe. O que isso quer dizer? É claro que todo mundo gosta de ganhar, mas para o D é muito mais importante se você, na negociação, conseguir manter a sensação de que ele está ganhando, claramente de que ele está ganhando. Então, muitas vezes tem um clichê, né, de que a esposa tem que fazer com que o marido pense que a ideia é dele. Já viram esse clichê? É meio machista isso daí, né? Mas essa é mais ou menos a ideia. Mesmo que parta de você, se o D tiver o sentimento de que ele é o dono, de que ele ganhou, de que ele saiu ganhando, com certeza você vai agradar alguém com o perfil D. Escutar mais e mostrar interesse. Um D vai dominar a conversa. Então, se você querer direcionar muito com o D, provavelmente você vai entrar em atrito. Então, escute, demonstre interesse, faça perguntas e deixe que ele lidere, deixe que ele tenha a sensação de liderança. Bem, o que não fazer, então, com o D? Não adianta com o D você fornecer muita informação, tentar controlar a situação, como eu disse, falar demais, o D perde a paciência, perder o foco. Então, você está falando de um ponto, aí você desvia para outro e foge do foco. Isso o D não vai gostar. Reduzir o ritmo, né? Desacelerar demais, ele vai perceber, vai se incomodar. Outra coisa engraçada sobre o D, ele não vai gostar que você torne o assunto pessoal. Quer dizer que o D é antipático, não gosta de socializar? Não, não é isso que quer dizer. Mas isso significa perder o foco. Uma vez que você tem um foco claro, e você começa, né, a contar a história, porque eu estava no churrasco, aí eu lembrei, e aí você traz o assunto muito para o âmbito pessoal, isso vai incomodar o D. Então, se você identificou um perfil D, seguir essas dicas e evitar esses erros, com certeza você vai ter, com certeza não, mas você vai ter boas chances de ter uma comunicação muito mais efetiva com o D. Maior medo, qual é que você acha que é o maior medo de alguém do perfil D? Que ama... Qual que você acha que é o maior medo? Comente aí, que eu quero saber se você acertou. Ó, a Paula Mariano, querida amiga, está por aqui. Obrigada por você estar aqui, Paulinha. Ela comentou aqui, opa, pus errado. Eu acho que eu sou D alto seguido de C alto. Vamos ver quem concorda com a Paula. Vamos ver o que vocês acham. Qual que é o maior medo de um D? Dado tudo isso que a gente falou, o maior medo do D é ter que admitir o erro. Então, o D já tem medo de errar.
e para ele ainda ter que admitir que errou, já que as opiniões dele são fatos, é algo que machuca muito o D. Então, que dica que a gente tira disso, né? Evitar encurralar o D e obrigá-lo a admitir o erro, porque isso vai ser muito traumático para um D e com certeza vai abalar o seu relacionamento com ele. Legal? Então, o Percival tá falando aqui, ó. Camila, essa é fácil. Também tá achando que eu sou D. Então, vamos ver se vocês acertaram. Eu prometo que eu conto no final. Vamos para o próximo perfil? Além do Percival e da Paula acharem que a Camila é D, vocês reconheceram alguém com perfil D? Comentem aí, tá bom? Ou você mesmo acha que é um perfil D? Vamos falar agora do perfil I, perfil de influência. Enquanto o D é vamos fazer agora, o I é vamos fazer juntos! O D, o I, ele é aberto e amigável, a Oprah, né? Fala muito, é um entusiasmado, ele fica animado facilmente, fala sobre as pessoas que ele conhece, conecta as pessoas, não foca muito em detalhes, não é o forte, não é o forte focar em detalhes, tem uma janela de atenção curta, não escuta por muito tempo. Então, essa informação é muito importante, porque se ele não escuta por muito tempo, se você faz um discurso muito longo, você perdeu o D. Tem que, no começo da sua fala, colocar já as informações mais importantes. Pode repetir as mesmas perguntas, porque, obviamente, ele perde o foco, perde a atenção rápido. Pula de assunto para assunto, né? Então, tô aqui, tô lá, tô para todo lugar. Mantém distância de assuntos difíceis. Não gosta muito de assuntos que podem ser desconfortáveis, aqueles problemas que todo mundo tem que precisar resolver. O perfil dele tende a fugir de ter aquelas conversas difíceis que a gente sabe que tem que ter. Legal? Então, essas são as características de alguém, aliás, falei D, I, né? Essas são as características de alguém com perfil I, de influência. Uma vez que você identificou, vamos descobrir, então, como que a gente lida com a Oprah, ou como que a gente lida aí com Jim Carrey, que também é um perfil I. Então, o que a gente faz com o perfil I? A gente ajuda a obter popularidade e reconhecimento. Então, se você tiver a oportunidade de atribuir méritos e fazer com que outras pessoas gostem do I, ou demonstrem que gostem do I, essa sua influência, com certeza, vai ser muito bem percebida por ele. Permitir que o I se expresse, deixe ele falar. Agendar tempo para conversar. Ao contrário do D, o I vai gostar de conversar. Então, sabe aquele cliente que você já foi na empresa do cara 500 vezes, mas aí você vai lá e ele fala, não, eu comprei um bebedouro novo, vem aqui que eu vou te mostrar meu bebedouro, e vai fazer um tour na empresa toda de novo com você, e tudo mais. Sabe esse cara? Então, provavelmente ele é um I, então você precisa, não adianta, você vai fazer uma reunião de vendas, uma reunião para vender alguma coisa, ou para tocar um projeto, se você já mapeou que o teu cliente é I, não adianta você querer colocar reunião de 15 minutos, de meia hora. Reserve tempo, porque vai ser importante para ele que você tenha tempo para conversar, para falar de outros assuntos, para falar sobre as pessoas, tá certo? O I valoriza muito isso. Focar no panorama geral. Então, também não vai ter um perfil muito de entrar nos detalhes, e sim de focar no panorama geral, legal? E falar sobre as pessoas que a gente já falou. E o que a gente evita fazer com o perfil I? Bem, a gente vai evitar, obviamente, falar sobre muitos detalhes também, por motivos diferentes, mas assim como o D, ele não vai gostar muito de entrar nos específicos, né? Nos detalhes. Não socializar. O I vai te matar. Não vai te matar, mas você não vai criar uma conexão tão forte com ele. Ser prático demais, né? Você quer, igual o D, você quer ser prático, quer direto ao ponto, com o I. Se você for prático demais, não deixar ele desenvolver o raciocínio, também não vai ser bom. Ser pessimista, o I vai ter uma repulsa mais forte por pessoas pessimistas. Não quer dizer que os outros perfis gostem de pessoas pessimistas, ninguém gosta de pessoa pessimista. Mas essa é uma característica
mais marcante no I. Ele vai se sentir muito mais repelido por pessoas pessimistas do que o restante dos outros perfis. Legal? Então, estou vendo aqui o pessoal comentando, a Beatriz está comentando, com certeza que é I, a Rebeca comentou que se identificou com I também, e você? Está se identificando? Nem D, nem I, será que teu perfil vai passar por aqui? Vamos descobrir, então. Então, já falamos sobre o perfil D, já falamos sobre o perfil I, agora falta aqui do perfil I a gente saber qual é o maior medo do I. Qual que você acha que é o maior medo do I, Lucidalva? Você que está aí no Facebook. Qual que você acha que... O que tira o sono do I? O que faz o I se borrar aí de medo de que aconteça? Alguma ideia? Vocês que comentaram que são I, qual que será que é o seu maior medo? Me digam se eu acertei. O maior medo do I é ficar sozinho. Afinal, se ele gosta de pessoas, para ele, ter que ficar sozinho, mas não quer dizer ficar sozinho um pouco, mas o sentimento de solidão bate muito forte nele. Então, ter que fazer tudo sozinho, não poder pertencer a uma equipe, então, no trabalho, na vida. Então, o I vai ficar muito incomodado em ficar sozinho, legal? Então, é uma característica super marcante. Vamos para o próximo perfil aqui, que vai ser... Opa, pulei 2. S de segurança ou de estabilidade, você vai encontrar os dois nomes. Bem, o D é vamos fazer agora. O I é vamos fazer juntos. E o S vai ser vamos fazer, mas com cuidado. Então, o S de... Eu gosto até mais de segurança. O S de segurança é muito bom. Então, vamos entender como que a gente identifica um perfil S. O S vai valorizar a continuidade. Olha que legal. Valoriza a continuidade. Então, é aquele cara que gosta da Rede Globo. Falar isso é polêmico hoje, né? Porque a Rede Globo está polêmica. Mas uma característica da Rede Globo é manter os programas por muito tempo na sua grade. Então, é o cara que gosta, que tem lá o Faustão todo domingo. Então, ele gosta das coisas que têm continuidade, das coisas que realmente tem tradição. Legal? Não fica entusiasmado facilmente. Então, o D também, aliás, o S vai ser aquele cara meio monotônico, né? Aquela pessoa que não demonstra entusiasmo, assim, ao contrário, né? Ao contrário do I, que fica muito animado, muito fácil. Esse não vai ser tão fácil de você deixar ele animado. Quer dizer que ele não esteja gostando do que você está falando? Olha que legal você entender o perfil para tirar preconceitos. Claro que não, mas é a característica dele. Ele não tem a característica de reagir com entusiasmo de forma muito fácil, mesmo que ele esteja gostando bastante, tá? Escuta cautelosamente, parece calmo, mesmo que não seja, mas transmite que é calmo. Faz perguntas e questionamentos sobre assuntos específicos. Então, enquanto que o I e o D vão gostar da visão geral, ele vai gostar de entrar nas partes específicas. Parece ter opiniões fortes, mas não as expressa verbalmente. Então, o S vai ser aquela pessoa que vai fazer perguntas específicas, às vezes, nessas perguntas, vai pegar um erro seu, vai pegar alguma coisa que fica meio óbvia, até que às vezes você se contradisse, e ele não vai te encurralar. Ou você vai perceber que ele está incomodado com alguma coisa, que ele tem uma opinião, ele não vai ser a pessoa que vai ativamente se expressar, colocar a posição dele ali proativamente para você, tá? Isso é muito importante de entender. Parece atencioso, então como ele escuta com atenção, ele sempre vai parecer atencioso, então as pessoas gostam de conversar com S, né? Ideias e pensamentos completamente novos podem deixá-lo desconfortável. Então, se ele gosta daquilo que tem continuidade, a mudança, coisas que criam uma disrupção, pode deixar o S desconfortável, tá? A Paula está fazendo uma pergunta aqui que é muito interessante.
Ela pergunta que, ela fala que no passado o DISC dela deu um alto S. É possível ter mudado depois de alguns anos? Olha que pergunta muito legal, Paula. O que acontece? O teste de perfil D completo, ele te traz normalmente duas visões. Ele traz o seu perfil natural e o seu perfil adaptado ou perfil ajustado. Então, o ajustado é muito comum alterar ao longo do tempo, digamos. Então, com o tempo, você é um D muito marcante, com o tempo você aprende a ajustar características talvez que não sejam, que não te ajudem, né? Que não te agreguem, digamos, no seu dia a dia, e o seu perfil ajustado sofre algum tipo de alteração. O perfil natural, é possível sofrer alteração? Seria muito maniqueísta dizer que não é possível, mas eu diria que é mais difícil, é mais improvável que você tenha o seu perfil natural alterado. Agora, é claro que um teste que é feito baseado em respostas que você mesmo dá, então muitas vezes a sua percepção sobre o seu perfil pode ter mudado e isso impactar no teste. Agora, um teste de perfil feito com psicólogo, em que ele faz perguntas de checagem, né, em que realmente o seu viés, digamos, influencia menos o resultado, eu diria que tem menos chance do seu perfil sofrer alterações, do seu natural sofrer. Mas o ajustado, com certeza sofre. Tendo a oportunidade, eu gosto, né? Sempre aproveite, tendo a oportunidade, vale a pena aproveitar para refazer o teste de perfil e ver quais são os resultados, legal? Voltando aqui, então, para o perfil S. Pegaram como que você identifica alguém que tem o perfil S? Deu para identificar alguém que você conhece? Então, agora vamos focar em, uma vez que eu identifiquei, como é que eu lido com essa pessoa. Então, o que eu tenho que fazer com o perfil S? O perfil S vai gostar que você proceda, que você apresente as informações em ordem lógica. Então, ao contrário do I, que gosta, né, de pular para todo lado, o S vai gostar das coisas numa ordem lógica. Tem a ver com essa questão da continuidade, né? Porque aquilo que é natural, que depois desse vem esse, continua para esse, então o S vai valorizar as pessoas capazes de apresentar as informações numa ordem lógica, ao invés de um caos ali dentro da cabeça. Fazer perguntas específicas para descobrir as reais necessidades. Essa dica é muito importante. Como o S não vai externar as suas opiniões, mesmo que fortes, facilmente, você vai precisar cavar um pouquinho mais para arrancar a informação dele. Então, se você perguntar de uma forma muito genérica, ele pode responder de um jeito assim, né, que vai esquivar de colocar aquela resposta que você está buscando. Então, dentro, por exemplo, de um trabalho de vendas, você que trabalha com vendas, você que lida com o cliente, que muitas vezes tem que identificar a dor do cliente, no caso do S, você vai ter que fazer perguntas mais específicas e não tão abrangentes, para você conseguir as respostas reais, tá certo? Oferecer apoio. Então, o S valoriza as pessoas que oferecem ajuda para ele realizar o que precisa realizar. Fornecer referências para reduzir incerteza. Então, o S vai ter uma insegurança de tomar algumas decisões. Você pode reduzir o risco para ele da decisão, fazer com que ele se sinta mais confortável em tomar a decisão, oferecendo referências. Então, a gente falou lá na aula de gatilhos mentais, inclusive, né, sobre prova social, sobre usar depoimentos de clientes. Então, pro perfil S, isso não vai ser importante, isso vai ser essencial. Você trazer referências para que ele se sinta mais confortável ali, por exemplo, em escolher comprar de você. E vou te dizer, um ótimo cliente para se ter, uma vez que ele comprou de você, ele não valoriza a continuidade? Para ele trocar de fornecedor é realmente algo que só realmente se fizer muito sentido, se for realmente necessário. Então, é um cliente que tende a ter uma continuidade, tende a ser um cliente por um longo tempo, legal? E o que a gente evita fazer com o perfil S?
esquecer ou não cumprir promessas feitas. Óbvio, né? Todo mundo, nem é que eu gosto, quem não é S, eu não sou S, que eu goste, que não cumpram as promessas comigo, eu detesto. Mas, no caso do S, isso vai doer mais. Então, tome muito cuidado com as promessas que vocês fazem com S, porque ele vai lembrar e vai ficar chateado se você não cumprir. Fazer mudanças inesperadas, óbvio. Então, o S vai ser aquele cara que, no mínimo, vai gostar de saber antes que vai haver uma mudança para ele ter tempo de se planejar. Mudar do nada, nem pensar. Não fornecer informação suficiente. Mover-se rápido demais. Isso, inclusive, no gestual, gente. O S vai ficar incomodado com a pessoa que é muito, né, sinestésica e que está em todo lado e que a pessoa fica um pouco assim, desbaratinada, sabe? Então, tome cuidado com isso. E também ser impaciente. Se o S vai nos detalhes das informações, então esteja preparado para esclarecer todas as dúvidas do S. Esteja preparado para responder a mesma pergunta muitas vezes mais de uma vez. Esteja preparado para dar 2 passos para frente e 1 para trás no processo de vendas com o S, porque ele vai parecer que já tomou a decisão, mas vai querer mais uma informação, vai querer mais uma referência, e talvez você tenha que voltar um pouquinho e que você possa, para que você possa, de fato, deixá-lo confortável para ele fechar. Agora, pressionar o S não vai funcionar. Então, o melhor é você deixar ele se sentir confortável. Identificou que o cliente é S, faz ele se sentir... Aí a gente pode falar numa aula de técnicas de fechamento, mas faz ele se sentir confortável que o fechamento vai vir naturalmente. Você deixá-lo tenso para tomar uma decisão agora não é uma boa ideia com o S, legal? O Rodrigo chegou aqui, deixa eu ver, Rodrigo, atrasado, mas não gosta de perder o conteúdo. Muito bem, Rodrigo, depois você pode pegar do início, recomendo que você faça, porque eu estou falando de perfis aqui, mas tem um preâmbulo muito importante que quem assistiu sabe, para você conseguir aproveitar bem esse conteúdo, legal? Aliás, estou vendo aqui que a gente tem pelo menos 20 pessoas assistindo a nossa aula agora, e a gente só tem 4 likes, pessoal. Então, que tal você deixar o seu like agora nessa aula, se você estiver gostando do conteúdo? Que tal você se inscrever no canal do CT Segurança, caso você ainda não seja inscrito, tá bom? A gente gosta de saber se você está gostando aqui, assim como o Rodrigo manifestou que está gostando. Vai lá, Rodrigo, vai lá, pessoal, deixa um like aí no vídeo também. Show de bola? Vamos seguir aqui, então. Já falamos sobre como identificar o que fazer, o que não fazer com o perfil S. E agora? Qual será que é o maior medo de um S? Qual será, hein, pessoal? Vocês conseguem imaginar? Esse eu acho que tá fácil, né? O maior medo de um S é mudança. O maior medo de um S é ter que mudar. Mudanças constantes. O S vai odiar trabalhar numa empresa que tem um processo e a hora que ele está se acostumando, mudou, né? Ou que ele tem um relacionamento, um contato, fala sempre, por exemplo, um S-cliente, ele tem sempre alguém que atende ele e aí muda, vai ser desconfortável para ele. Se essa mudança for o tempo inteiro, vai ser mais desconfortável ainda. Então, o S vai ser o cara que vai gostar, por exemplo, de ter um gerente de conta, alguém que centraliza as conversas com ele. Então, por que é importante você saber disso? Se você identificou que dentro da sua carteira de clientes, isso muitas vezes acontece, dentro de alguns nichos ou de alguns serviços que a gente presta, a gente pode ter clientes que tendem a ter mais esse perfil. Então, se você identificou que a maior parte dos seus clientes tem um perfil S, por que não pensar numa forma aí de atendê-lo de forma que ele se sinta mais confortável? Então, essas dicas aqui são super valiosas, vale a pena voltar depois, ver com calma, porque com certeza isso pode se traduzir em ações práticas, não só no seu discurso 1 a 1, numa reunião de vendas, ou não só nos seus e-mails, nos seus materiais, mas inclusive em como você estrutura a sua empresa para atender bem os seus clientes. Legal? O Percival está falando aqui que S é contra a inovação. As empresas têm muito S. Olha aí, Percival, preciso voltar lá no preâmbulo que a gente fez. Cuidado com os rótulos, tá bom?
dizer que o S é contra a inovação não é necessariamente verdade. O S, com certeza, vai ter um perfil que ele vai ter naturalmente mais desconforto, para ele vai ser mais desgastante trabalhar com mudanças constantes. Agora, é possível um S trabalhar em conjunto para o apoio à inovação, porque ele vai ser a pessoa que vai garantir que haja uma boa transição entre um modelo e outro, a pessoa que vai evitar que haja disrupções traumáticas na empresa. Então, é totalmente possível um S ser bastante amigo da inovação. Então, a gente está falando das características naturais e marcantes de cada um, mas isso não limita a capacidade das pessoas de se adaptar ou de atuar em diferentes áreas do negócio, e tem que tomar cuidado para a gente não rotular, porque você pode ter pessoas de outros perfis totalmente anti-inovação e que não tem necessariamente a ver com o perfil S, tá bom? Então, cuidado com os rótulos. Mas eu entendi o que você quis dizer. O S, naturalmente, não vai gostar tanto de mudança, então, essa associação faz sentido, mas temos que realmente tomar muito cuidado. Eu tento tomar esse cuidado sempre, e o Vitor, né, que é o sócio da Actavox, meu mentor, o cara com a inteligência emocional mais evoluída que eu conheço, mesmo ele que ensina, eu aprendi com ele toda essa metodologia, ensina isso, mesmo ele fala que ele mesmo, de vez em quando, cai no erro de rotular. Então, é um exercício individual constante, realmente, da gente usar isso daqui para nos ajudar a entender as pessoas ao invés de rotular. Porque, se você reparar bem, as dicas que a gente dá, não é com o intuito de falar, então ela é assim, é com o intuito de dizer, poxa, então agora, de novo, né, não fique entusiasmado facilmente. Então, ao invés de eu ficar chateado, porque eu sou um I, e eu fico muito animado, e eu acho que todo mundo tem que ser como eu, então, ao invés de eu ficar chateado, porque o S não se animou comigo, agora eu entendo que não é nada contra mim, o perfil, é a característica dele, então ele pode estar animado tanto quanto, né? Então, é muito legal, realmente, a gente tentar se desprender de rotular e colocar a cabeça no modo entender. Vamos falar um pouquinho do perfil C, o último perfil aí. Então, a gente já falou que o D é vamos fazer agora. O I, vamos fazer juntos. O S é vamos fazer com calma. E o C é vamos fazer bem feito. Vamos fazer direito. Então, vamos aprender a mapear o perfil C. Bem, o C parece reservado, tímido. Às vezes o pessoal acha que quem é C, gente, é arrogante. Olha que interessante. Acho que é arrogante, antipático. Não, ele é mais reservado, mais tímido, focado em detalhes. Super, super, super focado em detalhes. Também faz muitas perguntas, porque quer saber os específicos. Estuda as especificações e outras informações cuidadosamente. O C vai ser aquele perfil que vai ler o manual da colher, né? Tem a colher, vem com o manual, ele vai ler o manual da colher, por mais óbvio que pareça, e vai estudar as especificações. Não expressa pontos de vista discordantes com facilidade. Então, é outra característica do C realmente. Crítico, baseado em fatos, não opiniões. Então, muitas vezes o C, lembra de parecer arrogante? Ele ao contrário do D, que transforma as suas opiniões em fatos, ele não. Ele vai ser muito direto, muito pragmático e vai ser crítico, mas baseado nos fatos. Não em algo que ele ache. Ele vai sempre ser bastante metódico, digamos, pragmático, tá bom? Então, essas são as características de um perfil C. Tá identificando alguém aí? Como que a gente lida com o perfil C? O que a gente faz? Bem, eu vou procurar escutar com atenção e responder as perguntas calmamente. Então, já falamos sobre isso lá no S, nessa parte parecida. Lembrar-se de incluir toda a informação relevante. Então, enquanto o I vai gostar da informação por cima, o C vai querer ter a planilha com os detalhes.
Reduzir o ritmo da sua apresentação. Ele vai prestar atenção aos detalhes. Você falar rápido para passar rápido, não vai adiantar. Descobrir quais são os assuntos principais e focar-se neles. Essa dica é muito legal, porque como o C vai gostar de ver os detalhes, se você, por exemplo, vamos falar assim, dar um exemplo real. A Beatriz, que está aqui, que trabalha comigo lá na Monuve. Então, muitas vezes a gente tem muitos atributos e benefícios do nosso produto e que eu poderia ficar horas falando sobre todos, né? Se eu for falar sobre todos de uma forma geral, como eu fiz na abertura aqui, falando um pouquinho de forma geral, vai funcionar. Mas com o C não, porque o C ele vai querer saber tudo específico. E aí o que vai acontecer? Você vai ficar uma eternidade falando. Então, no caso do C, você tem que escolher bem as batalhas, porque aquelas que você escolher, você vai precisar ir no detalhe. Traduzindo para o mundo de vendas, ao invés, então, de você fazer uma apresentação geral do seu produto, vai ser especialmente importante você fazer perguntas para identificar os pontos mais importantes, as questões principais, e aí você foca nessas questões que você já identificou que vão gerar mais valor para o C. E não perde tanto tempo com as outras coisas, porque se você levantar uma lebre de algo, ele vai querer saber dos detalhes. Legal? O que você evita ou não faz com alguém com o C alto? Você não vai gastar muito tempo com conversas, não adianta perder a paciência, porque ele vai querer saber os detalhes, então prepare-se para responder os detalhes, para entregar as informações no detalhe. Outra coisa que você não pode esperar de um C são decisões imediatas, porque ele vai ponderar as variáveis. O C é o cara da planilha, gente. O C é o cara que vai, se ele não é da planilha, ele é dos analíticos, ele vai analisar as informações para sentir confortável em tomar a melhor decisão. Ele não é o perfil típico que vai comprar por impulso, assim como um I vai se sentir assim, compelido, emocionado. Então, lembra da aula de gatilhos mentais? Funciona com C? Claro que funciona, mas vai funcionar menos, porque o C vai ter, lembra das 3 áreas do cérebro? Ele vai ter ali o neocórtex, o cérebro ponderador, muito mais marcante do que os outros perfis. Legal? Qual é que você acha que é o maior medo de alguém com o perfil C? Consegue imaginar qual que é o maior medo de um C? Desculpa, fugiu a tela aqui. O maior medo de um C é estar despreparado, não ter todas as informações necessárias. Por exemplo, falar de improviso. Você vai lá para um C e fala para ele, não, esqueci de te falar, vai vir tal pessoa aqui, faz uma apresentação ali para ela. Não, mas não preparei nada. Não, vai, faz na hora lá. Gente, ó, igual o menino aí, o C vai morrer, não vai, nossa senhora. Isso vai fazer muito mal para o C. Então, você gosta de ter tempo para se preparar. Você gosta de ter todas as informações organizadas e não ser pego de surpresa. Falar de improviso para o C é um absurdo. Estar despreparado, não ter as informações é um absurdo. O Percival está falando aqui, ó, resumindo, não rotulando, dá para trazer o S para o teu lado. Dá sim, Percival. Eles não vão ser os early adopters. Olha que bacana, Percival. Então, a gente tem um modelo muito conhecido, né, que é uma curva normal, em que vai dividir as pessoas em certas características. Então, você tem lá no... Deixa eu ver se eu consigo pegar essa imagem aqui. É muito legal, legal que você lembrou disso, Percival. Deixa eu colocar aqui para vocês. É a curva de adoção aqui, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Que realmente é bem legal isso, bem lembrado. Ai, gente, não deu certo que minha ideia, não. Agora vai dar. Deixa eu ver. Aqui. Então, aqui, já ouviram falar desse
desse gráfico, ele é bem legal. Então, você tem a curva de adoção de inovação de produtos, os nomes são vários. Então, você tem aqui uma curva normal, e aí você vai ter, né, os innovators, que são aqueles, né, assim, que saiu, já tá, os early adopters, que são aqueles que vão adotar cedo, né, as inovações. Então, saiu a Apple mal lançou uma atualização, já está atualizando. Aí você tem o early majority e o late majority, que é a maioria das pessoas, algumas que vão adotar antes, outras que vão adotar depois, e os laggards aqui, que são os atrasados. É o cara que até o Windows tirar do ar o Windows Vista, né, o Windows XP, ele não trocou para outro, não, ele ficou lá. Então, faz todo sentido, com certeza, essa análise aí, baseado, Percival, nessa curva de adoção, muito bem lembrado. Legal? E esqueci seu nome, vou pegar lá em cima, mas o pessoal da Krypton está falando, estava na dúvida, mas sou C, acho que é Ayrton, né? E o Marcelo está fazendo uma pergunta muito legal. Como lidar numa apresentação com vários perfis diferentes? Excelente pergunta, Marcelo. É claro que você não vai ser capaz de fazer algo à prova de balas para todos os perfis, atender a todos ao mesmo tempo. O que você pode fazer é identificar quais são as pessoas importantes para que você possa focar a sua atenção e garantir que para essas pessoas, se forem todas, por exemplo, uma reunião com 4 pessoas, você sendo capaz de identificar o perfil das 4 pessoas, você pode passar uma informação de forma geral e trazer, por exemplo, exemplos para ajudar o S a conseguir receber aquela informação de forma mais precisa. Você pode, em determinado momento, traduzir algo de uma forma muito prática para deixar o D satisfeito. Você pode, em determinado momento, convidar o D a liderar um pedaço da informação da reunião para agradá-lo. Então, realmente, não vai ser uma missão fácil você agradar todos, mas é possível, é viável, você identificando o perfil de cada um, pelo menos ter a preocupação de jogar um ossinho ali para cada estilo de perfil. Legal? Excelente pergunta, continuem perguntando aqui. Pulo do gato, estamos chegando aqui no final da nossa aula, passamos pelos 4 perfis, e aí, qual é? Todo mundo aqui achou que eu sou D, e vocês estão bons, né? Acho que foi boa essa aula mesmo, hein? Acertaram. Sim, o D, com certeza, é o meu perfil mais alto, né? Eu sou um DC, meu segundo é um C. Então, ao mesmo tempo que eu sou D, eu também gosto dos detalhes, então o meu segundo seria C. Muito legal, fico feliz que vocês tenham acertado. Pulo do gato aqui com relação a usar isso aí no dia a dia de vocês. Não tem fórmula mágica, tá? Não dá para você ficar com esses slides que eu vou compartilhar com vocês para ficar lendo ou aplicar o teste de perfil no cliente, mas você pode lembrar antes. Então, você vai ter uma reunião, você pode procurar pensar qual será que é o perfil dessa pessoa. Reserve uns minutos para identificar o perfil daquela pessoa. Com certeza, poucas coisas que você se preparar e que você lembrar de usar na hora, porque você identificou o perfil dela, já vai fazer uma grande diferença dentro da sua estratégia, dentro da sua interação ali com aquela pessoa. E aí eu quero passar uma dica valiosa aqui para vocês de uma ferramenta que se chama Crystal Knows. Infelizmente, essa ferramenta, ela só tem em inglês, ela não tem em português, mas ela é tão legal que eu não poderia deixar de falar para vocês, tá? Então, o que o Crystal Knows faz? Ele permite que você, a partir de o perfil do LinkedIn da pessoa, ou a partir de um trecho de texto que a pessoa escreveu, então você tem essas duas funções, ele identifica, baseado nesse modelo DISC que eu apresentei para vocês, ele identifica quais são os perfis mais marcantes de cada um. Então, isso é muito, muito, muito legal. Eu quero inclusive, mostrar para vocês aqui, em ação. Espera aí que eu perdi.
Perdi a aba aqui do... Opa! Aqui, muito bem. Então, eu quero, inclusive, mostrar para vocês em ação que vocês vão ver... Ai, minha câmera saiu, gente. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Vou ter que pôr outra câmera. Só um segundinho. Minha câmera desconectou. Vamos lá, vamos ver se deu certo. Deu, peguei a de baixo. Deixa eu ver se eu consigo pegar a câmera de cima. Consegui, muito bem. Então, vamos lá. Esse Crystal Nose, você consegue, inclusive, instalar um plugin no seu Google Chrome, e aí você vai visitar o perfil de alguém, como eu visitei aqui o do Vitor Hugo, e a partir da leitura do perfil da pessoa, ele vai fazer um mapa. Olha que legal. Infelizmente em inglês, mas Google Tradutor está aí para ajudar a gente. Então, ele vai dizer que o Vitor tem a tendência de ser meticuloso, orientado para detalhes e formal, aberto a longas discussões para descobrir a verdade sobre alguma coisa. Que perfil que tem isso, né? É um perfil C, muito forte, né? E aí aqui é muito legal que ele vai comparar o seu próprio perfil com o da pessoa que você está analisando. Então, olha que rico isso para você se preparar para uma reunião com o cliente. Então, eu versus o Vitor. Eu sou muito mais tolerante a risco do que o Vitor. O Vitor é super avesso a risco. Quanto a pessoa é mais crente, digamos, né? Tem mais a tendência de acreditar, e quanto a pessoa é mais cética. Então, eu sou mais cética que o Vitor, mas nem tanto. O quanto é pragmático versus otimista, mais orientado ali para dados do que para as percepções sensoriais, opiniões. Então, o Vitor é muito mais pragmático do que eu. Forceful, né? Quanto mais a pessoa é mais, assim, impositivo versus, coloca as coisas de uma forma mais forte, versus o quanto ela é uma pessoa mais conformada, digamos, mas no bom sentido da coisa, né? O quanto é acelerado versus mais deliberativo, quanto mais aberto a discutir, quanto é mais nos fatos, quanto é mais nas expressões, é mais focado nos fatos ou na fala, quanto mais autônomo, colaborativo, dominante ou de apoio. Então, olha, eu conheço bem o Vitor e eu me conheço bem. Vou dizer que pela leitura do perfil do LinkedIn aqui, mandou muito bem o Crystal Nose. Então, essa dica cadê o meu óculos aqui? Essa dica realmente aquela dica like a boss. Cadê o nosso boss aqui? Então, o grande Silvano, like a boss, tá aqui, porque essa dica do Crystal Nose vale ouro, pessoal, vale ouro. Então, não deixem de explorar esse aplicativo Crystal Nose, que com certeza vocês vão tirar insights super legais. Bacana? Bem, conforme prometido, deixa eu perguntar aqui, deixa eu ver as perguntas de vocês, vamos lá. O líderes tem algum desses perfis como dominante? Qualquer um desses perfis pode ser um líder, qualquer pessoa pode ser um líder. Então, você vai ter perfis, líderes com todos os perfis. Você, por exemplo, o Bill Gates tem um perfil C, Steve Jobs tem um perfil D, então, o líder pode ter qualquer um desses 4 perfis, tá legal? O Silvano falou aqui que é bipolar pelo jeito, ou quadripolar, né? Como diz o Percival. Muito legal. Conforme prometido, vou falar para vocês como que vocês podem concorrer, então, para fazer o teste. Então, hoje eu dei todas as dicas, mas que tal você confirmar qual que é o seu perfil? Você acha que o seu perfil é S? Acha que o seu perfil é I? Acha que o seu perfil é D? É C? Faz o teste para você descobrir. O teste do disco custa caro, mas eu estou aqui para fazer um sorteio para vocês.
Então, como que faz para participar desse sorteio? É muito fácil, tá bom? Basta você acessar o perfil da Monuvi lá no Instagram e comentar nesse post aqui, que é o último que tá lá, tá fácil para você, é o último. Comenta lá qual que você acha que é o seu perfil. E aí, todo mundo que comentar vai acontecer duas coisas. Quem comentar, eu vou mandar os slides dessa aula para você, tá bom? Para você poder ter esse material. É um material rico de consulta, vale a pena pegar esse material e ter para rever de vez em quando. Então, isso você já vai ganhar na hora. E vai participar do sorteio que vai acontecer aí até sexta-feira, tá bom? Até sexta-feira. Vou sortear um teste. Desafio. Se 100 pessoas comentarem, aí ao invés de 1, multiplica por 5. Vão ter 5 ganhadores aí do teste. Então, 5 pessoas. Não adianta você ir lá e fazer 100 comentários, tá bom? Tem que ser 5 pessoas diferentes comentando. Então, marque os amigos no post, convida a galera para comentar, que aí você aumenta as suas chances de ganhar esse teste de perfil, que é muito legal, vale super a pena. Além do resultado, você saber qual que é o seu grau de cada uma das 4 dimensões, vem mais detalhado ainda as informações das características de cada um desse perfil. O Harry está comentando aqui que eu utilizei o teste DISC para selecionar o perfil de uma equipe de 12 pessoas num projeto. Achei ultra importante e eficaz. Com certeza para liderança, para você tirar o melhor dos seus funcionários, para você se comunicar melhor com o seu líder, para você se comunicar melhor com o seu cliente, é muito, muito legal o teste do DISC. Relembrando, você já sabe, mas não custa lembrar que tem lá a nossa comunidade do Telegram, que você pode participar. Eu vou mandar um alô lá para vocês também, o link desse post para ficar mais fácil. E se você não quer ficar de fora do sorteio, então já aproveita agora e acesse o perfil da Monuvi lá no Instagram. Você acessando, você vai comentar esse último post para participar do sorteio e receber os slides aqui, esse PDF dessa aula, que eu acho que foi muito legal. O que vocês acharam? Comentem aqui no vídeo, já estamos aqui estourados no nosso tempo, e eu quero falar só para a gente encerrar da nossa próxima aula. A nossa próxima aula, como vocês já sabem, toda quarta-feira estamos aqui, né? Trazendo um assunto relevante para você sobre o mundo de marketing e vendas, para você hackear o sistema, para você fazer mais com menos. Então, semana que vem a gente vai falar de uma outra coisa essencial, uma metodologia muito famosa no mundo inteiro, chamada Spin Selling. A gente falou bastante hoje aqui sobre fazer perguntas, a gente fala muito sobre identificar as dores do cliente. Então, que perguntas que eu faço? Como que eu pergunto? Tem alguma ordem para eu perguntar que pode me ajudar mais a fazer a venda? Então, o Spin Selling é essa metodologia que vai te ensinar como é que você guia o teu cliente dentro do processo de vendas através de perguntas. Afinal, o que é mais eficiente? Eu te falar alguma coisa ou eu te fazer uma pergunta e você mesmo chegar nessa conclusão? Com certeza a segunda opção. Então, aprenda a fazer perguntas usando a metodologia Spin Selling. Isso que vai estar aqui na próxima quarta-feira, 8h30. De novo, não deixe de entrar no nosso grupo, que lá você recebe o lembrete e não fica por fora de nada que acontece aqui no Hackeando Marketing. E eu vou me despedindo de vocês. Agradeço a audiência. Nos vemos na quarta-feira que vem, se Deus quiser, para mais uma aula incrível, dessa vez sobre Spin Selling. Beijo, pessoal. Valeu! 32 seconds into the flight. The 3 liquid fuel main engines soon will throttle back to 72% of rated performance down in the bucket, reducing the stress on the shuttle as it goes transonic.